Prezadíssimo telespectador, eu estou com a mesma gravata, com os mesmos amigos e com os mesmos convidados aqui do programa Mídia Cidadã. Só um minutinho. Você está começando um novo programa, um novo bloco, mas veja bem... É que vai passar outro dia, Fernando Mauro. Para justificar para o eleitor, eu sou um apresentador. Em muitas emissoras comunitárias, se eles souberem quem é o entrevistado, eles vão falar o seguinte: então já bota os programas dois de uma vez aí juntos, e já vai ficar uma hora logo para a gente ouvir quem nós vamos ouvir. Só a observação que eu faço é outra. Não, o senhor vem sem gravata no programa e me critica, que eu só tenho essa gravata. Então eu trouxe mais gravatas hoje para mostrar para o senhor. E está com a mesma. Estou com a mesma, estou justificando. Isso é uma observação. O senhor começou o programa da mesma maneira que eu começo. Prezadíssimo telespectador. Fernando Mauro, veja só, minha mãe vai virar para mim e falar assim, pô, até o cara já roubou o seu programa, mas tá bom. Agora até o bordão, criamos pro senhor, você tá brincando. O senhor cuide da escritura da sua casa. Quem tá no programa hoje? Quem tá no programa? No programa hoje, Fernando Mauro. Além do Zé Rubens, né? O senhor pode me dar o direito de mediador, usurpador do seu programa e fazer as apresentações de uma maneira... Só se o nosso convidado tiver em algum momento da sua vida política sido colega de seu pai. Eu respeito. Então, pode por ficar favor. É o caso? É o caso, é o caso. Então Estamos tratando aqui de uma pessoa muito querida, que mais uma vez é muito bem-vindo e que a gente sabe do carinho e do apoio que a gente tem no mandato de Vossa Excelência e na sua história com as TVs públicas e as TVs comunitárias de todo o Brasil. É uma alegria muito grande ter o senhor aqui, senador Eduardo Suplicy. Eu agradeço muito, Valtinho Abrão. Quero dizer dos bons momentos que eu convivi com seu pai, Walter Abrão, ali como vereadores que fomos na Câmara Municipal em 89 e 90. Isso mesmo. E também cumprimentar o Fernando Mauro, apoiar mais uma vez a causa das TVs comunitárias, das rádios comunitárias, e ao José Rubens Domingues também, uma satisfação conversar com vocês. E o nosso amigo Zé Rubens também aqui com a gente. E é importante lembrar todos os amigos aí da CESP e da BCCOM que o senador Suplicy é um ferrenho defensor aí dos canais públicos. Então, é importante que essa entrevista aqui passe diversas vezes e de preferência seguida da primeira entrevista para a segunda, para que eu não seja criticado pela mesma gravata. Acho que é um tema importante. Verdade. Justifica, né? Eu quero começar mostrando aqui, mais uma vez, a cartilhinha... Uma História Feliz, a Renda Básica de Cidadania. Feita pelo Ziraldo. Feita pelo Ziraldo. Aí sim. Super bacana, ó. Vamos me permite explicar, E mostra o livro, senador. Recentemente eu dei ao Ziraldo o meu livro, Renda de Cidadania, A Saída pela Porta, e sugeri que ele pudesse escrever uma explicação didática ao povo através de uma cartilha. Olha aí. E ele me disse, Eduardo, eu gosto muito de você, e também da proposta, então escreva uma carta dirigida às crianças. Coloca o e-mail do senador, se o senador me permitir, coloca o e-mail, coloca a homepage também, para quem quiser a cartilhinha aí para aprender quais são as propostas, para entender melhor de uma maneira didática, escrita pelo mestre Ziraldo, que é uma luta de mais de 30, 40 anos do senador Eduardo Suplicy, que é senador pelo PT aqui de São Paulo, está no seu terceiro mandato, e que tanto luta pela essa história da renda básica de cidadania, que também é conhecido como renda mínima, e que a gente estava no programa anterior fazendo um paralelo aí com o Bolsa Família. Então, senador, a gente consegue compreender bem... Permita só explicar. Claro, por favor. O Geraldo então disse, escreva um texto para as crianças e eu vou lhe dar de presente porque eu gosto muito de você e da proposta. E então eu escrevi para os meus netos uma carta explicando. E mandei para o Ziraldo e ele produziu esse texto, então, que essa cartilha que é tão didática. Né? Mostra aqui, né? E eu, então, quando pronta, pedi ao Senado para fazer, como senador, se tratando de algo pauta, relacionado lógico, ao mandato, ao projeto de lei, posso pedir e imprimir. Li para os meus netos, vovô compreendi tudo. Então disse ao Ziraldo que tinha... Que valeu, deu certo. Valeu, e que estava preenchendo plenamente. E ele aqui pergunta pelo maluquinho, mas essa maluquinho. Não é uma ideia meio maluca? Que vocês poderiam me perguntar. E eu digo, não, é uma ideia de bom senso, e cuja origem, Fernando Mauro aqui está, vem desde a história da humanidade. Eu já lhe expliquei com mestre Confúcio
pobreza, a incerteza é muito pior que a pobreza. Pode alguém sair de casa pela porta, podemos chegar, isso era 520 anos antes de Cristo. Pode alguém sair de casa se não for pela porta. Então, né? Podemos passar por Aristóteles 300 anos antes de Cristo, quando ele observou que a política é a ciência de como alcançar uma vida justa para todos, o bem comum. Para isso se faz necessário a justiça política, que precisa estar precedida da justiça distributiva, tornando mais iguais aos desiguais. Podemos passar pela Bíblia Sagrada. Qual é a palavra mais citada em hebraico no Antigo Testamento? Me ensinou o Rabino Henry Sobel. Tzedakah, 513 vezes. No livro do Êxodo, de Davi, do Deuteronômio, dos Provérbios, sempre está a palavra Tzedakah, que significa justiça na sociedade, justiça social. Distribuição de renda, o grande anseio do povo judeu, como também do povo palestino. Se formos ao Novo Testamento, ali nas parábolas de Jesus está escrito que todos os apóstolos, nos Atos dos Apóstolos, eles juntaram todos os seus bens e passaram a viver em solidariedade, de tal maneira cada um poder receber o necessário para si próprio. Nas parábolas de Jesus, como do Senhor da Vinha, ele observou que o Senhor da Vinha contratou inúmeros trabalhadores ao longo da jornada, na primeira, na segunda, até a última hora do dia. E com cada um combinou o que ambos avaliavam como justo. E quando chegou ao fim do dia, começou o pagamento pelo último que ali tinha chegado. E quando pagou ao primeiro, este lhe pergunta, mas como assim? O senhor está me pagando o mesmo que ao último que chegou e eu trabalhei mais do que ele? Ora, você não percebe que eu estou lhe pagando exatamente o que ambos combinamos como justo e que o último que chegou também precisa receber o necessário para a sua sobrevivência? Se formos a São Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, ele recomendou que todos sigamos sempre o exemplo de Jesus, que, sendo tão poderoso, resolveu se solidarizar e viver dentre os mais pobres, de tal maneira que, conforme está escrito, para que haja justiça, para que haja igualdade, toda aquela pessoa que teve uma safra abundante não tenha de mais, toda aquela pessoa que teve uma safra pequena não tenha de menos. Se formos analisar os ensinamentos de Maomé, do Alcorão, dos 4 califas que escreveram o livro dos Hadis, Omar, o segundo deles, expressou que toda aquela pessoa que detém um grande patrimônio deve destinar uma parcela deste patrimônio para os que pouco ou nada têm. Se formos olhar as recomendações do budismo, como a gente fala de uma ética de Dalai Lama, uma ética para um novo milênio, ele observa que se for para aceitar o consumo tão suntuoso dos mais ricos, precisamos antes assegurar a sobrevivência de toda a humanidade. Podemos seguir um pouco mais adiante na história, lá em 1516, quando Thomas More escreveu no livro primeiro de Utopia, num debate sobre a pena de morte que não havia contribuído para diminuir a criminalidade violenta, os roubos, os assaltos, os assassinatos, quando o Rafael Iptolodeu, o personagem português viajante, diz muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis a quem não tem outra alternativa senão de primeiro tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. É verdade, né? E em 1525, 6, o Juan Luis Vives, espanhol, escreveu ao prefeito da cidade flamenga de Bruges: de subventione pauperam decite necessitatibus, a primeira recomendação para um município para se instituir a garantia de uma renda para todos. Podemos citar vários exemplos mas na história. Vamos nos encontrar com Thomas Paine, 1795, o maior ideólogo da Revolução Americana e Francesa em justiça agrária,
que está aqui reproduzido em português em 20 páginas, onde ele diz que a pobreza é algo que tem a ver com a civilização e a instituição da propriedade privada. Ali na América, onde ele tinha estado antes da independência, não observava tamanha destituição e pobreza quanto nas vilas e cidades europeias de então, porque lá a propriedade era comum dentre os índios. Mas ele considerava de bom senso que se uma pessoa cultiva a terra, realiza benfeitorias na terra, deve poder usufruir do seu trabalho na sua propriedade. Mas era o seu plano que toda pessoa que fizesse isso destinasse uma parcela de seu rendimento para um fundo que a todos pertenceria, e uma vez acumulado este fundo, se pagaria a cada pessoa residente naquele país, e essa era uma proposta para todos os países, tanto um capital básico quanto uma renda básica que a ninguém deveria ser negado, e como um direito inalienável de todos participarem da riqueza da nação. E tantos foram os filósofos e economistas, ainda mais no século XX, desde Bertrand Russell, mas John Maynard Keynes, George Stigler, Milton Friedman, Friedrich von Hayek, James Tobin, Philippe Van Parijs, no mais largo espectro do pensamento econômico, que todos passaram, Paul Singer no Brasil, como um dos grandes precursores, Josué de Castro, em 1956, num discurso no Senado Federal ao tempo de Juscelino Kubitschek, ele expressou que eu defendo o direito de todas as pessoas receberem um mínimo para a sua sobrevivência como um direito de serem brasileiros. Então, o trabalho do senhor hoje é colocar isso constitucional, é tornar constitucional. Felizmente, o Senado e a Câmara dos Deputados, em 2002 e 2003, aprovou a lei para instituir a renda básica de cidadania, tal como aqui estou explicando. Sim. O direito de todos nós recebermos uma renda suficiente é o piso mínimo para atender às necessidades vitais de cada um. Isso será definido qual este valor, sim, conforme o progresso do país. O programa Bolsa Família, que hoje assegura a todas as famílias... São 10 milhões de famílias hoje? São hoje 13 milhões e 840 mil que estão inscritas, porque tem um rendimento até R$ 140 per capita e, portanto, tem o direito de receber um complemento de renda de R$ 70 se a renda não atingir pelo menos R$ 70 per capita, e mais 32 por criança, até R$ 160 se tiver de 1 a 5 crianças, e mais 38 por 2 adolescentes, e com as exigências de a mãe, se grávida, fazer o pré-natal, os pais levarem as crianças para realizarem as vacinas até os 6 anos de idade. Tem que ter uma contrapartida as social para que a pessoa seja frequentarem 85% das aulas, certo, os adolescentes 75%. Agora, a renda básica de cidadania será incondicional para todos. Mas como? Até para o Pelé, para a Xuxa, para o Antônio Hermílio de Moraes e para nós 4. Aqui a presidenta Dilma, sim. Fernando Mauro? Até o Fernando Mauro recebeu. Vai receber também. Só que eu pago DARF ultimamente. Mas, obviamente, os que temos mais, claro, vamos contribuir. O Valtinho também. Contribuir para esse fundo, que vai poder chegar... Os que temos mais, portanto, vamos contribuir para que nós mesmos e todos os demais venham a receber. E quais as vantagens? Primeiro, muito mais fácil de compreender. Vocês notem que para explicar o programa Bolsa Família eu precisei de alguns minutos. Sim. E hoje 1/4 da população brasileira recebe. Mesmo assim, são mais de 18 milhões que teriam direito de receber e, entretanto, 75% que teriam direito, pelos dados do IBGE, do próprio Ministério do Desenvolvimento Social, estão recebendo. Daí porque a presidenta Dilma tem conclamado a todos a realizarem a busca ativa. Se encontrarmos qualquer família que esteja conforme a definição do Bolsa Família e não estiver recebendo, é nossa responsabilidade dizer
vai lá na Secretaria Municipal desse. E também é o contrário, né? Desenvolvimento Social. Quem estiver recebendo e não precisasse, como aconteceu aí, um monte de vereador, Tem isso. Foi uma falácia. Agora, quando for a renda básica, aí será universal e incondicional para todos. A vida, a renda básica. Veja só, que vantagens haverá? Primeiro, muito mais fácil de compreender. No dia que for instituída, a presidente, o governador, o prefeito vai poder dizer, digamos que se inicia em janeiro de 2015 ou janeiro de 2016, então o chefe de Estado, o governador ou o prefeito vai dizer, a partir de janeiro próximo, todas as pessoas, inclusive os estrangeiros, diz a lei, aqui residentes há 5 anos ou mais, não importa a origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica, passarão a receber uma renda básica que poderá começar com R$80 hoje, um dia vai ser 100, um dia 200, um dia 1.000, e assim, mais e mais com o progresso da nação, a ninguém será negado. Lhes pergunto, não foi mais fácil de compreender do que a explicação que eu dei sobre o Bolsa Família? Não, mas senador, eu posso dizer as outras vantagens? Por favor. Eliminamos inteiramente a burocracia envolvida em ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal ou informal. Eliminamos qualquer estigma ou sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer eu só recebo tanto, por isso mereço tal complemento de renda. Eliminamos o fenômeno da dependência que acontece quando você tem um sistema que diz. Quando se tem um sistema que diz, se você não receber até este montante, você tem o direito de receber tal complemento. Mas a pessoa está por decidir, vou ou não iniciar essa atividade que vai me render esse tanto. Mas se eu iniciá-la, obtiver esse tanto, e daí vem o governo e me retira o que eu estava recebendo naquele programa, eu talvez desista e entro na armadilha da pobreza ou do desemprego. Mas se todos iniciarmos da renda básica em diante, sempre haverá um estímulo ao progresso. Se a pessoa estiver desempregada, ela tem o mínimo. Se a pessoa ganhar na Mega Sena, ela tem o mínimo. Se a pessoa for milionária. O que eu quero fazer aqui para o senhor é uma conta. Nós estamos falando em 200 milhões de brasileiros. Vamos supor que cada um receba a média de R$100 de acordo com... Podemos começar com a quantia... Vamos por 100 só para fazer número redondo. Só para arredondar a conta. Dá 20 bi por mês, que dá 240 bi por ano, que dá aproximadamente 1/5 do orçamento nacional. Então... Por isso... Nós estamos falando em substituir algumas ações do governo pela renda básica de cidadania? Isso. Eis porque... Porque alguém tem que pagar. Eu sou a favor do renda mínima, do renda básica de cidadania. Acho que as pessoas não podem ser escolhidas ou ser definidas pelo que tem no bolso, e sim pelo que tem no coração e nas suas mentes. Sou totalmente a favor. A pergunta é o seguinte, quem paga a conta? Quem paga a conta é o erário. Agora, se a gente também for falar que o BNDES gastou 300 bilhões só nesse ano com os Eiques Batistas e companhias belas, não que não seja importante. É importante, tem que fomentar, tem que crescer. Mas nós estamos falando o seguinte, em tirar de diversas coisas, talvez do número enorme de ministérios, nós estamos falando de tirar dos 700 mil funcionários públicos, e metade deles são nomeados, nós estamos falando de tirar da onde? Essa rubrica seria da educação, da saúde, para pagar esses 240 bi por ano, que eu acho que o povo brasileiro merece esse dinheiro. Aliás, relembrar que a frase do senador no primeiro programa, né, que eu achei muito bonita, que todos, até que o senhor repetisse, né, que todos os brasileiros têm direito de participar da riqueza comum de nossa nação. Perfeito, isso mesmo. Ainda mais quando consideramos certos aspectos da nossa história. Por exemplo, o lucro da Petrobras viria para esse fundo? Nós poderemos pensar nas mais de... O lucro do Banco princípio do Brasil, é o seguinte, lucro da Caixa. Valtinho, de qualquer riqueza gerada numa comunidade, num estado, num país, sempre poderemos separar uma parcela para instituir um fundo que a todos pertencerá. Perfeito. Na medida em que, como as pessoas compreenderem, como felizmente os 81 senadores propuseram agora nesse documento, deixa eu mostrar. A presidenta Dilma Rousseff. Isso aqui é uma carta feita para o senador Eduardo, que é o que? Assinada pelos... Você mostra, Fernando Mauro mostra? Pronto. É assinada pelos 81 senadores de todos os partidos, propondo à presidenta Dilma que designe um grupo de trabalho para estudar quais as etapas
da renda básica de cidadania, de como iremos instituí-la. Porque, tal como você chamou a atenção, não daria para fazer de uma hora para outra. Não, tem que ser um processo tem que gradativo, ser gradual. E para que vá acontecer, é necessário que toda a população brasileira, e daí eu agradeço estar aqui com essa oportunidade, explicar muito bem quais as vantagens. Até porque, Valtinho, você já está de acordo, mas eu nem lhe expliquei a principal vantagem. Mas me já diga concordei. Não, mas qual a principal vantagem da renda básica de cidadania? A equiparação, talvez no Não mínimo. não ter o seu irmão... Não é excludente. O seu irmão passando fome na miséria e pedindo dinheiro no farol, por exemplo, e pessoas, enfim... Mas há uma vantagem ainda maior. Você quer falar, Zé Rubens? Que é universal, é para todos. Mas qual é a maior Consumo. vantagem? Posso dizer? Economia interna, vamos criar com a economia interna. Nós vamos desenvolver a economia interna com esses recursos. Sem dúvida. Isso é importantíssimo. A Bolsa Família já fez isso em alguma medida. Isso sim, mas a maior vantagem é do ponto de vista da dignidade e da liberdade do ser humano, do ponto de vista daquilo que nos fala Amartya Sen, o Prêmio Nobel de Economia, que desenvolvimento para valer deve significar maior grau de liberdade para todos. Amartya Sen, no seu livro Desenvolvimento como Liberdade, diz que ele nasceu na Índia, no lugar onde hoje é Bangladesh. Mas seu pai era professor, ele morava numa boa casa e certo dia ele brincando como menino no jardim de sua casa, eis que entra, portão adentro, um trabalhador gritando por socorro, havia sido esfaqueado nas costas. Ele chama para o seu pai e com o pai leva Cadermia, o trabalhador, para o hospital. E então, no caminho, Cadermia diz, bem que minha mulher tinha me avisado para não vir a este lugar tão perigoso, que era cheio de disputas étnicas, mas eu não tive outra alternativa senão de aqui, nesse lugar, encontrar um trabalho que pudesse garantir a sobrevivência da minha família. E quando chegou no hospital, Cadermia teve uma forte hemorragia e veio a falecer. Então, diz Amartya Sen, tipicamente este Cadermia, este trabalhador, estava sem sua liberdade real. Ele teve que se sujeitar a isso para sustentar a sua Pois família. bem, Perfeito. então é do ponto de vista, por exemplo, daquela jovem que às vezes por falta de alternativa para dar de comer em casa aos seus, resolve vender o seu corpo, ou do ponto de vista daquele rapaz, drogas. Exatamente, personagem do Homem na Estrada, dos Racionais É o MCs, resgate da liberdade social. por falta de alternativa, resolve se tornar um aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes. Pois bem, estas pessoas, o dia que houver a renda básica para ela própria e para todos na sua família, ela vai poder escolher, dizer o direito, dizer não, agora eu não vou aceitar essa única alternativa que vai ferir a minha dignidade, colocar minha saúde e vida em risco. Agora, graças à renda básica para mim, para todos na família, quem sabe eu possa realizar um curso e aguardar até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação, a minha dignidade. Portanto, as pessoas não são mais se violentar. É neste sentido. O senador está propondo que todo brasileiro seja sócio do Brasil. Exatamente, exatamente. É isso aí. Ainda mais quando pensamos... Porque essa história de o petróleo é nosso só se for dele, porque eu estou pagando gasolina a R$3, senador. O petróleo é nosso. Meu não é. Eu vou comprar um carro a álcool e plantar em casa. A única incongruência que eu vi em toda a sua fala, quando o senhor citava os exemplos, foi quando o senhor falava a respeito de São Paulo, que escrevia aos Corinthians. Aos corintianos, é verdade. Então isso é uma incongruência enorme. Quer dizer, São Paulino não vai falar com os corintianos dessa maneira, para ajudar e tudo mais e tal. Mas nesse e depois, quando disseram que Jesus ali queria andar entre os pobres, aí foi para os corintianos, isso também não sei se é verdade. Só se São Paulo fosse um excludente que morava no Morumbi. Fernando Mauro, hoje o senhor que é São Paulino é minoria, o seu Zé Rubens, que é corintiano, é minoria, porque nós temos dois santistas aqui. A bancada santista está predominando as TVs. Vocês vão precisar de renda mínima, sabe do quê? Eu preciso... Quero lhes perguntar, vocês já foram a um lugar do mundo onde existe um dividendo, uma renda igual, paga a todos, e já verificaram? E o programa de vocês já mostrou isso? Não. Querem que eu explique? Por favor.
Inclusive, se o senhor tiver... Quero aqui deixar claro um negócio... Santo Antônio do Pinhal. Esse programa lado aqui... de Campo Jordão. Santo Antônio do Pinhal aprovou lei nesse sentido, assim como a Piaí ele há um mês. Ele sabe porque é caminho de Campos do Jordão, senador. Não se iluda. Mas ainda não foi instituída. Mas eu quero lhe explicar o exemplo prático do que acontece há 30 anos. Inclusive, o senhor conte com as TVs públicas, com as TVs comunitárias de todo o Brasil, com o nosso humilde programa Mídia Cidadã, aqui com o Fernando Mauro, com o Zé Rubens. O que o senhor tiver de material novo, o que o senhor tiver de vídeo institucional, mande para a gente através das... Que o senhor use nesse vídeo. Me dê um exemplo, por favor, então, para a gente ver o que acontece nessas sociedades. E se vocês gostarem, daí você vai solicitar ao Valtinho Abrão para ir e fazer uma reportagem pioneira neste lugar. Que lugar? No início dos anos 60, o prefeito de uma pequena vila de pescadores chamada Bristol Bay observou que de lá saía uma grande riqueza na forma da pesca. Inglaterra, isso. Mas boa parte da população era pobre. Disse o prefeito: vamos criar um imposto de 3% sobre o valor da pesca para instituir um fundo que pertencerá a todos. Mas o imposto sou contra. Enorme resistência. Demorou 5 anos para persuadir a comunidade. Uma vez instituída, deu tão certo que 10 anos depois, este ex-prefeito, Jay Hammond, se tornou, em 1974, governador do estado do Alasca, ao norte dos Estados Unidos, vizinho ao Canadá, onde você vai... Se ele topar... Se ele pagar. Se ele pagar. Já topou. Tem que ver se ele paga, senador. Se você gostou... Eu já gostei. Não, vamos ver o que aconteceu. O Alasca, tal como o Brasil recentemente, no fundo do Oceano Atlântico, na camada pré-sal, descobriu, ao final dos anos 60, enorme reserva petrolífera na Baía de Prudhoe, ao norte do Alasca. Em 1976, esse governador, Jay Hammond, diz aos seus 300 mil concidadãos habitantes do Alasca, então: nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura, porque o petróleo, como outros recursos naturais, não é renovável. Vamos separar pelo menos 25% dos royalties decorrentes da exploração dos recursos naturais para instituir um fundo que se denominou Fundo Permanente do Alasca, que pertencerá a todos. Quis que se debatesse e votasse. 76 mil disseram sim, 38 mil não, 2-1 venceu. E aqueles 25% dos royalties passaram a ser aplicados em títulos de renda fixa, US Bonds, ações de empresas do Alasca contribuindo para diversificar a sua economia, dos Estados Unidos, internacionais, inclusive pode ver no site... No site do Fundo Permanente do Alasca, ações das 30 empresas mais rentáveis do Brasil, Bradesco, Itaú, Vale do Rio Doce, Petrobras. Portanto, nós contribuímos para que isso exista lá, em empreendimentos imobiliários. O fundo passou de $1 bilhão em 1980 para 46 bilhões de dólares hoje. Cada pessoa residente no Alasca tem direito a um pedaço. Ali há um ano ou mais... Desde que há um ano ou mais, entre 1º de janeiro e 31 de março, preenchem um formulário. Sou Valtinho Abrão, trabalho aqui na TV aberta, em tal endereço. Não precisa dizer qual o seu rendimento, qual o seu patrimônio. Você participa. Será igual para todos. Bacana. Qual a sua residência. Isso no meio da sua conta, no meio da sua conta bancária. Se viajou... No ano passado, que tem que estar lá um ano ou mais. Então, no ano passado, eu fui até o Alasca verificar se o que o senador Suplicy está falando é isso está mesmo. Falando é isso mesmo. Aí nós gostamos tanto, fizemos uma carta à presidenta Dilma junto com os demais senadores. Ela topou, agora já está valendo aqui. Então, preenche por suas crianças até 18 anos, por elas recebe. 2 pessoas que lhe conhecem testemunham, essa declaração é verdadeira. Olha que legal, né? Se você estivesse lá, ao final de setembro ou primeira semana de outubro, por transferência eletrônica na sua conta bancária ou por cheque enviado à sua residência, nos primeiros anos 80 teria recebido 300, depois 400, 500 e pouco. E assim por diante. Em 2008, que aliás foi o último ano da governadora Sarah Palin, mas ela própria também
porque se considera no Alasca que é considerado suicídio político para qualquer liderança propor o fim deste sistema. Claro. Em 2008, o preço do petróleo tinha ido lá para cima, se pagou o maior dividendo até hoje, $3.269 por pessoa, numa família de 5... Por mês? Por ano. Por ano. Mas numa família de 5... $15.000. $16.300, por exemplo, pelo direito de participar da riqueza do estado do Alasca. Olha aí. Ora... Valdir uma vez pensou nisso, né? Nós falamos do pré-sal, né? Qual foi a consequência? O estado do Alasca, em 1980, era o mais desigual dos Estados Unidos, dos 50. Hoje todo mundo está bacana. No ano passado, o coeficiente Gini de desigualdade dos Estados Unidos, 0,47. Da unidade da Federação, dos Estados. Distrito de Colômbia, onde fica Washington DC, é o mais desigual. 0,533, um pouco maior que a nossa, que está em 0,507 por aí. Senador. Coeficiente Gini. No Alasca, 0,40. Tornou-se o mais igualitário dos 50 estados norte-americanos. Maravilhoso. Saíram, do ano passado para agora, 3 livros sobre o Fundo Permanente do Alasca, sobre como é que pode ser um exemplo para todos os países. Eu pergunto se você gostou da ideia para o... Eu gostei, quero que o Fernando Mauro vai te mandar para o Alasca. Mande para o Sem Alasca. falar uma que o Alasca reportagem. é uma das paisagens mais bonitas do mundo. E como um dia lá dura 6 meses, eu prometo que eu só vou passar um dia lá às suas custas. Eu quero agradecer. Eu estive lá em 95 por 7 dias para estudar esse sistema e achei formidável. Maravilhoso. Senador, o exemplo do senador vale muito mais que qualquer palavra que ele possa falar. Quer dizer, ele mostra o exemplo real do que aconteceu e o Brasil, um país tão rico, não poderia... É verdade. E o senhor foi didático, senador. Eu acho que isso que é maravilhoso. Eu confesso que eu não conhecia esse projeto, eu sou jornalista. Vai poder conhecer melhor agora, hein? Claro, obrigado. Olha, só o Fernando Mauro ganhou o livro, o senador está em débito com esse canal público, mas eu quero agradecer a simpatia, a elegância e por o senhor ter compartilhado com a gente seus pensamentos, a sua inteligência e abrilhantado tanto o nosso programa e o nosso canal público. Pelo jeito, você quer muito livro, então eu vou até o meu carro buscar... Eu acho que... Senador, muito obrigado. E o Zé Rubens também. Quer ler o livro também? Quero ler e quero uma dedicatória aqui. Dedicatória Seja muito bem-vindo. Aqui é a extensão do seu gabinete. Obrigado, e fique agora com a nossa programação local. E um abraço a todos os amigos da CESP. Tchau, tchau. Fernando Mauro, quando...